conhecem o Luciano Subirá, aqueles que estão aqui não o conhecem, amigo que Deus nos deu já há alguns anos, nos encontramos pela primeira vez lá em Santarém, num lugar de muito calor aquele, e valeu a pena ficar naquele calor. Está vendo o fruto? Muita bênção. E ali nós nos conhecemos e Deus selou uma amizade muito linda. O Luciano também tem sido um canal de bênção na nossa igreja lá em Porto Seguro. Fica de pé, por favor, Edésio e Cristina. São os nossos pastores da igreja em Porto Seguro. Se você vai a Porto Seguro de férias, você não pode deixar de ir lá no Projeto Adoradores, em Porto Seguro. Um tempo maravilhoso com o Senhor. E o Luciano também tem sido uma bênção para nós lá em Porto Seguro, seja na igreja, seja para a cidade, para todos os pastores da cidade em Porto Seguro. Isso tem sido muito abençoado naquela cidade. E aqui para nós, às vezes que ele tem vindo, tem sido de muita edificação. E você que o conhece sabe que Deus tem usado a vida do Luciano em tantos lugares. Eu convido você a orar ao Senhor mais uma vez. E orar por ele e orar por você, orar por nós. Senhor, fala comigo, ministra a mim. Renova as forças do Luciano, que ele seja fortalecido no seu físico, mas que ele também, Senhor, seja fortalecido espiritualmente, na unção, que o Senhor flua poderosamente para ele, para nós, e Senhor, para quem está nos ouvindo em milhares de lugares ao redor do mundo, pela internet, ou que vai ouvir essa ministração pelos CDs, pelos DVDs, que haja o fluir do Teu Espírito poderoso transformando, e nós declaramos que cremos plenamente no poder da Tua palavra, que nunca volta vazia. Senhor, que eu possa prestar atenção no que o Senhor vai falar comigo individualmente, Senhor. Que eu possa prestar atenção no que o Senhor vai falar, exaltando o Teu reino, a Tua própria vida, a Tua própria pessoa, porque eu quero Te servir, andar na Tua presença e aprender mais de Ti. Nesta manhã nós abençoamos cada visitante que está aqui, que também receba uma porção especial do Senhor para a vida e a família de cada um. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Aleluia, bom dia a todos, graça e paz. Quem está alegre, diga amém. Quem está amém, diga alegre. Gente, eu estou muito feliz de estar com vocês. Apesar da minha cara talvez em algum momento parecer que não. Eu preguei ontem em Juazeiro do Norte, no Ceará. Eu virei à noite viajando para conseguir estar aqui. Eu evito muito estar fora da nossa igreja aos domingos. E andei estourando minha cota, inclusive, ultimamente. Mas quando conversei com o nosso presbitério, dizendo, olha, eu quero atender o pastor Sóstenes num domingo, na inauguração, todo mundo diz, vai com Deus. Né? Porque eu quero dizer algo para vocês, talvez vocês não façam ideia, noção, né, do impacto que o Sóstenes tem tido no corpo de Cristo. E eu tenho certeza que existe muita gratidão, né, por aquilo que tem sido semeado, e que vocês têm direito de colher muita coisa por aquilo que como igreja plantaram, né? Então a minha intenção hoje não é apenas trazer uma palavra que vai abençoar e fortalecer o seu coração, mas a minha disposição de estar aqui, essa correria toda, foi para te honrar, Sóstenes, até fazer coraçãozinho para você na frente de todo mundo e dizer que você é um homem de Deus, uma pessoa que nos inspira não só pela sua vida no Senhor, pela sua integridade, a forma como toca o ministério, a família, a casa, estar perto de gente como você nos abençoa, nos enriquece. E eu estou aqui hoje só para dizer, estamos juntos. Queremos te apoiar em tudo que tiver. Uma janta melhor deve ter sido gerado com todo esse elogio, com toda essa gratidão. Falando em almoço, irmão, na verdade eu não como quase mais nada, porque um dia o Edésio me humilhou. Eu cheguei e vi ele tão magrinho, diferente, me apresentaram como o irmão do Edésio, eu quase acreditei, porque era uma coisa assim assustadora o quanto ele tinha emagrecido. Mas eu falei para ele, de jeito nenhum que eu vou perder, né? Só esse ano eu já despachei muito peso embora. As pessoas estão me perguntando, pastor, o que aconteceu? Eu estou só respondendo, me converti. Mas eu não vou falar disso ainda, vou deixar para falar disso só no que vem. Eu vou bater minha meta, inclusive tenho que me comportar. Ele tem sido uma bênção, instrumento de Deus. Recomendo, irmãos, é médico aqui em BH, né? E ele me ajudou demais. Fique em pé, doutor. Você tem crédito nisso.
Eu queria também apresentar o Rafael, que está aqui com a gente. Rafael veio com a sua esposa. Rafael, no início, era um parceiro, ele gerencia a Gráfica Betânia, né? Com o tempo virou um amigo, tem sido uma bênção na vida da gente. Nós já distribuímos, imprimimos e distribuímos mais de 500 mil de livros. A maior parte já é responsabilidade dele. E bom te ver aqui também, estou feliz, né, de encontrá-los. Gente, antes de compartilhar a palavra, eu queria só aproveitar e dizer o seguinte, já falei isso várias outras vezes, Deus tem nos chamado ao ministério da palavra e a razão pela qual de vez em quando me pergunto, pastor, qual a razão desse nome Orvalho, né, que nós usamos para esse ministério? Eu disse já isso em outras ocasiões, eu gosto de tocar no assunto, além de ser parte do cântico profético de Moisés, quando ele diz, destile-me a palavra como orvalho, eu gosto dessa ideia do destilar, né? Que é o gotejar, que é o gota a gota. Porque o efeito que a palavra de Deus produz na nossa vida, querido, não é apenas com uma ou com outra gota, é com o gotejar contínuo. É um fluxo contínuo da palavra. Isaías profetizou e diz, assim a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. E dessa forma, né, nós vamos somando, acrescentando muita coisa. Além dos lugares que Deus me permite pregar, daquela contribuição que a gente dá no culto, eu acredito que há muita continuidade que pode ser oferecida. E a gente tem usado algumas estratégias. Uma delas é o próprio site, onde a gente disponibiliza muito material gratuito. Mensagens em áudio, em vídeo, né, artigos. E a gente tem no site até alguns dos nossos livros, você pode baixar o conteúdo integral de forma gratuita. Além do site, esse ano começamos um aplicativo que está disponível para todas as plataformas, aí, dos smartphones, dos tablets, que é o orvalho.com. Né? Não importa o que você usa lá, Apple, Android, Windows, a gente tem lá para te atender de forma gratuita. A única coisa que a gente ainda não consegue distribuir de forma gratuita, não para todo mundo, num certo nível a gente tem feito, são os nossos livros. Mas a venda os nossos livros impressos, a venda dos nossos livros é que nos ajuda a bancar todo o resto que é de graça. Né? De vez em quando alguém me agradece, pastor, eu quero te agradecer pelo material gratuito. E eu de vez em quando brinco e digo, é gratuito para você. Para mim custa caro. Né? E a forma da gente manter isso, pagar essa conta, tem sido com a venda dos nossos livros. Então eu trouxe alguns desses materiais que vão estar à disposição. Acho que todo mundo já conhece o local, né? É novo, mas é por ali, irmãos. Vão estar à disposição depois. Como que é o nome daquilo, sócio? Da livraria. Puxa, faz muito sentido chamar de livraria. Então eles vão estar à disposição ali na livraria. E eu queria só falar rapidinho de alguns materiais que não são só os meus livros. Né? Além deles, que eu já divulguei bastante aqui, eu trouxe comigo alguns outros. Tem um livro que eu acho fantástico, abençoou demais minha vida, né? A vida da minha esposa, e eu me propus a espalhar isso. É um livro da Storm, uma história de perdão e cura. Pensa num livro. Tem ali alguns materiais de outros ministérios que têm nos abençoado muito. Alguns anos atrás, traduzimos e publicamos o livro O DNA do Nazireu, do Lou Engle, que é o fundador do Decol. Esse livro tem uma mensagem poderosa sobre consagração. Né? Quero situar você um pouquinho para que talvez você saiba o que escolher ali. Esse ano a gente publicou, foi lançado no Congresso de Louvor e Adoração do Diante do Trono, o livro Dia e Noite Sem Cessar. Como entender e se envolver no movimento de oração e adoração contínua. Né? Tem um outro livro lá que é Uma Coisa, tanto o DNA do Nazireu, Uma Coisa, esse aqui, a gente trouxe todos. O autor desse último Dia e Noite é um brasileiro, Elcio Lodos, mas que está à frente do Ministério de Língua Portuguesa, do IHOP. O IHOP é a sigla para International House of Prayer, ou Casa Internacional de Oração, lá em Kansas City. Esses irmãos estão há 17 anos. Por dia, 7 dias por semana. Você consegue imaginar uma reunião de oração? A adoração começou 17 anos atrás, nunca parou, nem um segundo sequer. Eles têm mais de 1000 obreiros que se revezam em turnos. Os turnos têm 2 horas, 1 hora de oração, 1 hora de adoração. É uma inspiração para a gente, aquilo que eles têm feito, a paixão com que eles se envolvem nisso. Eles não pregam que todo mundo tem que ter esse modelo de casa de oração, mas eles têm sido um instrumento de Deus para propagar uma cultura de oração. E esses materiais eu tenho certeza
que pode te abençoar, podem incendiar o seu coração, como tem feito com o meu. E eu trouxe o livro de um dos meus pastores da nossa equipe, que é o Farley Labati. O Farley hoje cuida do Ministério de Ensino na nossa igreja, né, do treinamento e também dos jovens. E a gente publicou esse livro dele, eu só fiz o prefácio, o livro é todo dele, Marcados pelo Espírito, em busca de uma vida tomada pelo Espírito de Deus. Eu acho que o título, o subtítulo já diz tudo, né? Dos nossos materiais eu não tenho tanta coisa ali, mas tem o livro Agir Invisível de Deus, o propósito da família, a importância da visão familiar na relação com Deus, e um livro que eu quero explicar aqui para você não comprar gato por lebre. Ele, na verdade, não é um livro novo. Eu mudei a capa e mudei o título. Antigamente eles chamavam Honrando ao Senhor com Nossos Bens, e agora se chama Uma Questão de Honra, o valor do dinheiro na adoração. Eu queria deixar a dica aí dos materiais que vão estar à disposição. Se você acreditar que isso vai te abençoar, eu quero dizer que eu acredito muito. E se você quiser com isso também abençoar outras pessoas, alguém que você vai emprestar, presentear, e no final de tudo isso você também vai estar nos abençoando e nos ajudando. Se você achar que tem liberdade, vira para o irmão ao seu lado, fala para ele: eu profetizo, você vai me dar um livro desse de presente. Você pode usar até aquele jargão pentecostal: deixa Deus te usar, vaso. A gente tem também ali o CD de um pastor ligado conosco, ao nosso ministério, vinculado conosco, que é o Degma Marques. Ele acabou de lançar esse CD, Lugar Seguro. Você já ouviu, né? Fala alto para eles ouvirem que é bom, sócio. Irmão, satisfação garantida, o seu dinheiro de volta. Como eu vou embora, quem vai devolver é o Sóstenes, ok? Não, estou brincando, não vai precisar devolver nada. Edésio, faz tempo que eu não lhe dou um presente. Provavelmente que faz tempo que você não me chama para ir a Porto Seguro. Mas a gente pode se reconciliar aqui na frente de todo mundo. Satisfação garantida ou presente de volta. Ok, vamos trabalhar que me trouxe. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Números, no capítulo 35. Números 35. Nós vamos ver a partir do versículo 10, o texto é um pouquinho extenso, mas eu gostaria que você me acompanhasse. Números 35, a partir do versículo 10. O texto sagrado diz assim: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. A NVI diz sem intenção. 12. Essas cidades vos serão para o refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 dessas cidades dareis desse lado do Jordão, e 3 dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão de refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. 16. Todavia, se alguém... Não, vou pular o 16 para ganhar tempo, vai no 22. Do 16 até o 21, ele fala de alguém que matou uma outra pessoa com intenção. E esse não é o nosso foco. Ele diz: quem matar alguém será morto. Você deve se lembrar da lei que Deus deu a Moisés: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. E a lei dizia: se alguém matar, a outra pessoa será morta. Mas no 22, o texto diz assim, depois de dar vários exemplos de morte intencional, ele fala agora das acidentais. 22. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, ou não vendo deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo essas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue.
e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Porém, se de alguma sorte um homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte desse, o homicida voltará à terra da sua possessão. Essas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações em todas as vossas moradas. Todo aquele que matar a outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitareis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte. Antes, ele será morto. Também não aceitam o que nós temos no Novo Testamento, é como se a gente olhasse de cima. E a gente consegue enxergar. Importa que o Filho do Homem seja levantado. Do que Jesus está falando? De algo que nós chamamos, na teologia, chamamos de tipologia. Chamamos de um tipo. Ele projeta uma verdade que depois tem um cumprimento. Se você quiser um nome difícil na teologia, a gente chama de antítipo, que é o cumprimento do tipo. Por exemplo, por causa do pecado do povo, da murmuração, houve uma maldição. Serpentes abrasadoras entraram no meio do povo. Está lá em Números 21. Deus manda Moisés levantar um objeto com a figura da maldição que assola o povo. E ele diz, quem olhar para a serpente quando for picado, vai ser curado. Quem por aqui fitamos os olhos em Jesus, na cruz onde ele foi levantado, e reconhecemos. Outro dia eu vi alguém pregando para o outro, falou, você tem que crer em Jesus. Mas a verdade, querido, é que as pessoas não têm que só crer em Jesus. Não é crer apenas na pessoa, não é apenas crer que ele existe. O que as pessoas precisam crer é na obra que ele fez, e não só que ele existe. E essa mensagem é muito clara quando Jesus usa a figura de Moisés. Irmão, o Velho Testamento está cheio de figuras do Evangelho, da vida cristã, da igreja, de tudo o que nos foi dado hoje. E eu particularmente amo a tipologia bíblica. É como se Deus tivesse colocado uma mensagem codificada. E quando você começa a ler o Novo Testamento, que apresenta essa mensagem explícita, você vai descobrir que o Velho Testamento ilustra o Novo, enquanto por sua vez o Novo explica o Velho. E essa mensagem simbólica, querido, só fortalece ainda mais no nosso coração o fato de que seria impossível tantos escritores diferentes, que escreveram em lugares diferentes, com culturas e até línguas diferentes, terem produzido um material como a Bíblia, tão coeso nas suas verdades. Eu particularmente amo isso. E a verdade que eu quero compartilhar com você hoje, eu podia pregá-la só a partir do Novo Testamento. Mas eu acho que dá um pouquinho mais de emoção quando a gente vai interpretando essas figuras. E à medida que eu torno isso interessante, talvez você não vai perceber que é uma exortação. Vai parecer que é só um ensino. Parece que vocês já desconfiaram que não vai ser só um ensino. Ok. Ao olhar para a figura, querido, das cidades de refúgio, eu vejo uma visão muito forte a respeito da igreja e do papel da igreja. E nós estamos vivendo um tempo, querido, um tempo de muito descaso, de muito descompromisso das pessoas para com a igreja. Eu acredito que Deus não trouxe vocês só a um novo lugar. Eu acredito numa transição profética, é uma mudança de tempo, é uma mudança de nível. Falando a linguagem do meu filho adolescente, é para passar de fase. É para entrar num novo tempo. E essa palavra que eu quero compartilhar hoje, querido, não é apenas a instrução para agora, nem correção apenas para agora. Eu creio que é parte de um trilho profético, de um nível mais profundo de entendimento e maturidade que Deus está procurando trazer para vocês como igreja local. Então eu quero que você abra bem seu coração, o máximo que puder, deixa ele o mais elástico que você conseguir hoje, para que tudo aquilo que a gente vai compartilhar possa entrar. Ao olhar para o Velho Testamento e para essas figuras, eu gosto de dizer que isso é que nem a maquete do engenheiro. Quando você olha a maquete, ela não é o prédio, mas ela mostra como esse prédio será. Ela te dá uma noção de como aquilo será construído. E quando a gente olha para a lei de Moisés, Colossenses 2,17 sustenta isso.
porque a lei não tem a imagem exata das coisas, mas sim a sombra de bens vindouros. Quando eu e você olhamos para o Velho Testamento, Deus fala da questão do homicídio. Existia dois tipos de homicida. O homicida voluntário, matou porque quis. Mas existia o homicida involuntário, matou por acidente. Não foi intencional. Para cada um, o que fez querendo fazer e o que fez sem querer fazer, existiam tratos diferentes. A lei era, matou, vai ser morto, tem que ser julgado. Então, porque Deus mesmo ordenou que houvesse vingança, nós temos, além do homicida, seja voluntário ou involuntário, uma outra personagem que aparece nessa história, que é o vingador do sangue. Normalmente era um familiar, era alguém próximo de quem morreu, que tomava as dores do ocorrido e se levantava para vingar o sangue derramado, matando o homicida. No entanto, se a morte tinha sido acidental, ele não merecia ser morto, porque não houve intenção. No entanto, o vingador do sangue, ele não seria movido só por uma ordem da lei de Deus. Ele era movido pelas suas emoções. Normalmente por ser um amigo, um familiar, alguém próximo. E o que havia nele era sede de justiça ou de vingança. Então Deus diz para que aquele que é inocente não seja morto, sem precisar ter sido, tem que ter um lugar para onde ele corra, conseguir proteção. E esses lugares de proteção eram as 6 cidades de refúgio que Deus estabeleceu. Eu quero te mostrar, querido, que essas cidades de refúgio, elas são, na verdade, parte de uma figura do papel que a igreja tem para nós hoje, nos dias do Novo Testamento. Jesus disse assim, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que ele está dizendo? Se tem um lugar onde vocês vão estar debaixo do meu abrigo, da minha proteção, e o inferno não consegue tocar você, é a minha igreja. Nós precisamos entender a igreja, querido, como um lugar de proteção. E nós precisamos entender a importância, querido, de se congregar e ser parte da igreja. Porque muita gente hoje tem, de uma forma muito distorcida, o que de fato é a noção de ser, de pertencer a uma igreja, de congregar. E eu quero, através dessas verdades, te ajudar a recapitular algumas coisas importantes. Quando eu olho para essas figuras, eu vejo no homicida uma figura do pecador. Mas em cada tipo de homicida, eu vejo 2 tipos de pecadores. O que peca, vencido pelo pecado, pela paixão, sem ter a deliberada intenção de permanecer naquele lugar. Esse é o pecador que a gente fala que se arrepende. Mas há uma diferença entre aquele que peca intencional, deliberadamente, porque realmente quer fazer isso, e é no coração de quem não há lugar de arrependimento. Irmão, a igreja não é um lugar de proteção para qualquer um. A porta de entrada ainda se chama o arrependimento. Muitos de nós estamos falando que a porta de entrada é a fé. É verdade que a porta de entrada de acesso à graça é a fé. Romanos 5,2 diz, pela fé temos acesso a essa graça. Efésios 2 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Pela fé se entra na graça. Mas quando você estuda os rudimentos da doutrina de Cristo, antes da fé em Deus, vem o arrependimento. Hebreus 6 é claro sobre isso. Aliás, a mensagem de Jesus era, arrependei-vos e crede no Evangelho. Antes de exercer fé para a salvação, o processo de arrependimento é o início de tudo. E eu creio que o problema nosso como igreja atualmente é que a gente está falando muito sobre fé e pouco sobre arrependimento. O arrependimento, querido, ainda é o lugar por onde tudo deveria começar. E para que se encontre proteção, precisa-se começar via arrependimento. Mas há outras figuras no texto. O vingador do sangue, aquele que tem o direito legal de matar o homicida. Ao meu entender, é uma figura de Satanás, que passou a ter direito legal de ferir o pecador. Quando a Bíblia diz, até para o cristão, irmão, não deis lugar ao diabo, é porque o diabo não pode fazer o que quer com quem ele quer. Mas legalidades são dadas através do pecado. Isso dá direito a ele para que possa ferir. Agora, para que a proteção seja oferecida, Deus também trabalha dentro de princípios. Ela não é oferecida de qualquer forma, ela não é oferecida para qualquer um. Quando eu olho aqui para o texto bíblico, nós ainda vemos a menção do sumo sacerdote. Não adiantava apenas ir para a cidade de refúgio. Quem se acolhesse lá jamais poderia sair daquela cidade,
a não ser quando o sumo sacerdote morresse. Que era uma coisa, querido, que acontecia normalmente uma vez por geração. Difícil uma geração conseguir pegar 2 casos, podia acontecer, mas não era comum. Ou seja, não importa se aquilo ia levar 1, 2, 10, 20, 30, 50 anos. Quem correu para a cidade de refúgio não podia sair dela antes da morte do sumo sacerdote. E o que eu vejo por trás disso? Uma outra figura. Quem é o nosso sumo sacerdote? A Bíblia fala de Jesus como sendo o nosso sumo sacerdote. Por que o homicida só poderia sair de lá quando o sumo sacerdote morresse? Porque a morte do sumo sacerdote era considerada vicária, substitutiva. No momento que o sumo sacerdote morresse, é como se aquela pessoa que precisava morrer, ela não precisasse mais porque ela estava morrendo. O sumo sacerdote estava morrendo no lugar dela, então aquilo resolvia, quitava, e se dizia, nesse momento você não precisa mais permanecer. Isso nos mostra que a base de tudo que nós vamos falar, querido, é a obra de salvação de Jesus, que também morreu no meu e no seu lugar, para que nós não precisássemos passar por isso. Jesus em João 8 se refere à revelação de Abraão. Quando Abraão está indo sacrificar, Isaac está indo atrás dele, e o menino começa a fazer perguntas demais. Ele diz, papai, nós não estamos indo sacrificar? Estamos, meu filho. Ele diz, pois é, a gente está levando a lenha, o fogo, o cutelo. Papai, não está faltando nada, não? O senhor não esqueceu de nada? O que, meu filho? Ele disse, o animal do sacrifício. Durante muitos anos eu achava que a resposta de Abraão era uma tentativa dele de enrolar Isaac. Porque pelo menos se eu sou Isaac, irmão, e o velhinho fala para mim, o sacrifício é você, eu ia dizer, então quero ver você me pegar na corrida. Então eu achava que a resposta de Abraão era só para enrolar o menino. Porque Abraão diz, Deus proverá para si o cordeiro do sacrifício, meu filho. Só que lá na frente, em João 8, Jesus se levanta e diz, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Sabe o que ele está dizendo? Que o que Abraão estava afirmando, que ele não tinha nada a ver apenas com Isaac, era muito mais. O que Abraão estava declarando é, um dia, meu filho Isaac, Deus vai prover um cordeiro que substitua não apenas você da sua morte, mas cada um de nós será livre e inocentado da morte, porque ele já providenciou alguém para morrer em nosso lugar. A essência do Evangelho ainda é o sacrifício de Jesus. Agora, quando eu olho para a cidade de refúgio, ela é uma figura da igreja. Deus disse, vão ser 6 cidades de refúgio. Todos os números na Bíblia têm um significado, e o número 6 tem um significado muito específico. De Gênesis a Apocalipse, literalmente, de Gênesis a Apocalipse, ele reflete e direciona para com o homem. Em Gênesis nós vemos o homem sendo criado no 6º dia. Em Apocalipse, quando a Bíblia fala do número 666, ela diz número de homem. Não diz que é número do cão, número do diabo, diz que é número de homem. Que o que vai ser usado é um número de homem. Quase sempre que você encontra o 6 na Bíblia, Deus, na mensagem simbólica, tipológica, ele está falando de algo que é humano. Ou seja, ele está apresentando que ele dá um lugar de proteção, que é ele que providencia, ele que estabelece, mas que não é algo meramente divino. Deus decidiu usar algo humano para oferecer a sua proteção divina. E eu quero te dizer, querido, isso é uma figura perfeita da igreja. O problema de muitos de nós, a gente olha para a igreja querendo que ela seja só divina. Mas se ninguém te avisou ainda, o que eu te dizer, não é. Aliás, quando alguém fica pastor, eu achava que esse negócio ia ser só de Deus. E não com esse tanto de coisa humana no meio. Eu olho para alguns sem vontade de dizer, sabe de nada, inocente. E eu e você precisamos ter a perspectiva correta, querido, para que a gente não se decepcione. Aliás, eu gosto de dizer que a decepção é proporcional à expectativa. E o problema de alguns que botam uma expectativa exagerada, mesmo em relação à igreja. Outro dia, um irmão falou, pastor, eu achava que a igreja seria perfeita. Eu falei, como, irmão, se você entrou nela? Podia ser antes, depois que você chegou, irmão, já não tem mais jeito de ser. Alguns de nós, querido, podemos olhar para essa imperfeição, esse lado humano, com a perspectiva correta. O ministério, primeiro, segundo talvez, segundo para o 3º ano do meu ministério pastoral, era tanto problema que a gente enfrentava, tanta situação difícil, que minha esposa, que era mais nova do que eu no ministério, e pouco tempo envolvido nisso,
Um dia eu citei para ela uma frase que eu li de um dos pais da igreja, eu não sei quem é. A gente brinca quando não lembra, pode jogar para Agostinho que a probabilidade dá uns 50%, mas eu acho que era lá do início mesmo. E essa pessoa disse assim, a igreja é algo semelhante à arca de Noé. Se não fosse pelo juiz do lado de fora, ninguém aguentava o mau cheiro do lado de dentro. Como quem diz, é melhor estar aqui aguentando isso tudo do que estar debaixo de juízo do lado de fora. Mas, querido, eu acho que isso é uma perspectiva muito negativa. Eu lembro que aquilo, em vez de abençoar o coração da minha esposa, desanimou ela ainda mais. Porque ela pensava, é daí para pior, nunca daí para melhor. Existem maneiras de nós olharmos para essa estrutura. Eu quero te dizer, e eu vou mexer nisso melhor daqui a pouco, faz parte do plano de Deus, querido, que a gente viva num ambiente como a igreja de imperfeições. Paulo diz assim, importa que haja facções entre vós. E diz, murmurando, reclamando por causa dos problemas, essa é a hora onde cada um vai mostrando seu nível de maturidade. Quem cresceu e quem não cresceu. Quem é maduro, quem ainda é criança. A Bíblia diz, importa que haja facções. É necessário, ele está dizendo, para que os aprovados se manifestem. Há muitas razões pelas quais Deus decidiu trabalhar com essa estrutura de imperfeições. Mas eu já chego lá. Outra figura que nós encontramos dentro dessa história são os anciãos. Os anciãos eram aqueles que governavam, que se sentavam às portas da cidade para governar, para tomar as decisões, para trazer direção. Interessante, querido, que a palavra que a Bíblia usa no Novo Testamento para falar de quem governa a igreja, também é a mesma, ancião. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz lá no versículo 17, os presbíteros que governam bem. A palavra presbítero significa ancião. O governo do Novo Testamento continua sobre os anciãos, não necessariamente de idade cronológica. Paulo escreve a Timóteo que não só era um presbítero, mas estabelecia outros presbíteros, e ele diz, ninguém despreza a tua mocidade. Então, Timóteo não era um ancião na idade cronológica, mas na maturidade espiritual ele diz, desde a infância, você sabe as sagradas letras. Ou seja, nesse quesito, você é um camarada experiente. E no governo da cidade de refúgio, que é uma figura da igreja. E o texto também fala de julgamentos que envolviam a congregação. Então, apresentando essas figuras, eu quero fazer a aplicação de algumas verdades que eu espero possa ajudar você, abençoar você. E eu quero começar pela importância da igreja. Eu li o texto de Números, mas nós temos pelo menos 3 textos no Velho Testamento que falam da cidade de refúgio e que são importantes. Eu comecei pelo mais longo, mas eu quero ler outros 2 que são mais curtos. Se você puder, abra comigo em Deuteronômio, no capítulo 19. Deuteronômio, capítulo 19, a partir do versículo 1. Diz assim, quando o Senhor teu Deus eliminar as nações, cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e as desapossares, e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da terra que te dará o Senhor teu Deus para possuíres. Ora, olha o versículo 3. Preparar-te-ás o caminho e os limites da tua terra que te fará possuir o Senhor teu Deus, dividirás em 3, isso será para que nelas se acolha todo homicídio. O que na atualizada começa com preparar-te-ás o caminho, a NVI diz, façam nelas vias de acesso. Uma outra versão, eu creio que é a revisada, diz, construirás caminhos. Eu quero que você guarde essa ideia de construir caminho antes da gente seguir adiante. Versículo 4. Esse é o caso tocante ao homicida que nela se acolher para que viva, aquele que sem querer ferir o seu próximo a quem não aborrecia antes. A partir do versículo 5, ele começa a dar exemplos de como esse acidente poderia acontecer. Ele diz o tal, final do 5, se acolherá em uma dessas cidades e viverá. 6, para que o vingador do sangue não persiga o homicida, quando se lhe enfurecer o coração e o alcance por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não o aborrecia dantes. Então Deus diz, vocês não só vão dividir o território,
3 cidades do lado de cá do Jordão, 3 cidades do lado de lá. Mas além de dividir o território, vocês vão construir caminhos. Porque o camarada que precisar achar essa cidade, ele tem que ter um caminho, uma via de acesso rápido, ele tem que ter sinalização, porque se o caminho for cumprido, o vingador do sangue, do calor do coração, pode alcançá-lo antes dele ter a oportunidade de encontrar proteção. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu olho para essa mensagem, preparar-te-ás caminhos, eu vejo algo que eu entendo ser muito importante. Eu comecei meu ministério, eu usava muito essa frase. Eu dizia, eu não prego igreja, eu prego Jesus. Irmão, eu não falo mais isso hoje. Decapitado do corpo, dizendo, pega essa parte, o resto que é dele, não. A Bíblia chama a igreja de o seu complemento. Não tem como você oferecer Jesus sem oferecer a igreja. O que eu não prego, querido, é a placa da minha igreja local. Isso sim. Mas pregar a igreja, nós precisamos pregar a igreja. Por quê? Se nós não sinalizarmos o caminho para a igreja, para a cidade de refúgio, as pessoas não vão encontrar um lugar de proteção. Irmão, o crente é comparado, de todos os animais que Deus podia escolher, escolheu a ovelha. Pensa no bicho mais indefeso. Pensa no bicho mais incapaz de se defender, de reagir. Tem ovelha, irmão, que tombava de tão gordo e cheio de lã e tinha dificuldade de levantar. Tinha bicho que se enroscava nos arbustos, não conseguia escapar. E Deus escolhe algo que do ponto de vista espiritual Ele está dizendo, você não foi feito para andar ou caminhar sozinho, você precisa de ajuda, você precisa de acompanhamento. E nós precisamos, querido, voltar a entender e proclamar a importância da igreja, porque eu estou vendo muita gente hoje em dia, querido, tentando desmerecer a importância da igreja. Deixa eu te dizer algo, querido, nós temos, eu sei que vocês têm feito isso aqui também, a transmissão do culto via internet. Qual a intenção disso? Alcançar pessoas que estão distantes, gente do nosso meio viajou, não pôde estar conosco, quer acompanhar, ser edificado, gente que está com alguma limitação, às vezes até uma enfermidade, não pode vir, não precisa perder. Agora, a ideia, e eu creio que você concorda comigo, sócio, é que isso não é um substituto. Há um movimento, querido, na América do Norte se espalhando no mundo, das chamadas igrejas pela TV. Você não precisa ir a lugar nenhum, você acompanha só à distância. Eu quero te dizer, querido, que isso não é parte da ideia, do plano e do projeto de Deus. Assim como não dá para eu morar num país, minha mulher em outro, e a gente dizer que a gente é casado online. Fala sério. Se um cara não, pastor, nós continuamos casados, só estamos online. A gente fala tudo que precisa. Falar dá, irmão. Mais do que falar não dá. Nós precisamos entender, querido, a importância de ter uma igreja, um lugar onde congregamos, onde não apenas somos ministrados, onde podemos ministrar. Tem gente, querido, que não gosta de lidar com a realidade. Mas o fato é que eu e você precisamos crescer no meio de situações que são difíceis. Outro dia um irmão falou, pastor, podia ser tudo tranquilo. Falei, irmão, onde é tranquilo? No seu trabalho é tranquilo? Com todos os seus vizinhos é tudo tranquilo? Você não tem problema com ninguém nunca. Aliás, tem gente que passou a vida inteira sendo treinado a não resolver conflito. Ele foge. Então ele tem problema com o vizinho, ele muda de casa. Ele tem problema no trabalho, ele muda de emprego. O que acontece quando ele tem problema na igreja? Muda de igreja. Porque a vida inteira ele não foi treinado a resolver conflito. Ele foi treinado a fugir disso. Nós precisamos ter uma mensagem realística. Pensa num lugar que vai dar BO, irmão, boletim de ocorrência. É no nosso meio. A gente tem que ser realístico a respeito disso. No entanto, me parece que isso é assim desde o início, quando você lê a Bíblia com honestidade e sinceridade. E a gente tem que dizer às pessoas, olha, o que nós estamos oferecendo não é perfeito, mas vai te aperfeiçoar. Você consegue entender a diferença? Pode não ser perfeito, mas tem o poder de te aperfeiçoar. Assim como o casamento. Irmão, sou apaixonado por minha esposa. Nós vamos fazer mês que vem 20 anos de casado. A melhor coisa que me aconteceu na vida depois de Jesus foi meu casamento. Agora, se você perguntar, pastor, é perfeito? Vou dizer, não, mas tem me aperfeiçoado muito. Eu acho que eu tenho aperfeiçoado mais minha esposa do que ela eu. Lutero disse que o casamento é a maior escola do caráter.
A razão pela qual muita gente hoje, querido, não está sustentando a aliança e o compromisso do casamento, é porque ele gostaria que o casamento fosse só um lugar de diversão, um lugar de riso, amor, muito avivamento, aleluia. Isso a gente continua crendo, mas que não haja nenhum tipo de conflito. Irmão, é impossível você colocar duas criaturas diferentes e pensa em dois seres diferentes, homem e mulher, e nunca ter nenhum tipo de conflito. Mas o que nós precisamos entender, querido, é que há uma proposta de aperfeiçoamento no meio daquilo que não é perfeito. E com a igreja não é diferente. Outro dia uma irmã chegou para mim e ela me disse: estou saindo da igreja. Ela tinha feito o maior barraco com outras duas da igreja. Era meu primeiro ano de pastorado, então dá um desconto se você achar que eu fui um pouco duro com ela. Eu não tinha ainda muita maturidade como pastor. Mas ela chega para mim e diz: pastor, estou saindo da igreja. Eu falei: por quê, irmã? Ela diz: porque não tem amor nesse lugar. Quando ela falou isso, eu sabia que era por causa do que tinha acontecido. Eu falei: você está falando isso por causa do problema com fulana e beltrana? Ela falou: então o senhor já está sabendo, é isso mesmo. Não tem amor nesse lugar. Eu falei: irmã, posso te pedir um favor? Ela falou: qual? Falei: aproveita, passa em casa, faça suas malas e vai embora. Deixa seu marido e seus filhos também. Ela olhou assim, assustada. Que é isso, pastor? Eu falei: ué, se o argumento que você está usando de sair da igreja é porque aqui não tem amor, então saia da sua casa, porque lá também não tem amor. Porque o barraco que você armou com fulano e beltrano não é páreo o barraco que você vive fazendo com seu marido e com seus filhos. Então, se você está definindo isso aqui como falta de amor, lá na sua casa tem menos amor ainda. Faça sua mala e vá embora de lá também. Ela no início estava me olhando com raiva, depois a cara dela foi mudando, ela começou a segurar o riso. Ela olhou para mim e falou: você me pegou, né? Eu falei: peguei você de jeito. Eu falei: irmã, amor não é um ambiente onde a gente não tem problema. O ambiente de amor é um ambiente onde a gente resolve problema. Por que o seu marido e seus filhos não fugiram de casa ainda? Porque eles amam você. E eles estão dispostos a contornar esse seu temperamento difícil. Irmão, o ambiente de amor não é um ambiente onde a gente não tem problema. É um ambiente onde a gente suporta e decide resolver os problemas. Você pode dizer amém? Agora, que fantasia é essa, querido? Lá na sua casa diz que tem amor, você tem que lidar com o problema. Com todo mundo que você ama, você deve ter tido algum problema. Chega na igreja, você tem um problema, não tem amor nesse lugar. A gente criou uma fantasia, uma utopia do que deveria ser a igreja. E eu gosto, querido, na nossa igreja, eu gosto de dar o tombo na expectativa. Porque a decepção é proporcional à expectativa. A cada 3 meses, a gente faz um curso lá, que a gente chama curso de membresia. De outro lugar, está chegando, quer ser parte da igreja. Eu pego um sábado, começa às 2 da tarde, vai até às 6. A gente fala sobre a igreja, a visão da igreja, né? A gente parte daquela filosofia do ditado dos nordestinos, para você saber onde é que está amarrando seu jegue. A gente quer que as pessoas saibam. E no final, a gente vai ter um lanche, um momento de comunhão. Eu digo: olha, gente, antes de passar agora para o nosso tempo de comunhão, eu quero fazer uma promessa, um juramento solene, se você quiser chamar assim. E eles ficam na maior expectativa. Às vezes, para embelezar o negócio, eu ainda digo: em nome de Jesus Cristo, eu empenho a minha palavra. Eles ficam esperando. E aí eu disparo, eu digo: eu prometo que nós vamos falhar com vocês. Que isso, pastor? Eu digo: eu prometo que nós vamos falhar com vocês. Por quê? A turma converte, irmão, acha que aquilo é um pedaço do céu. Irmão, ainda não é o céu. E o problema é que... Vamos continuar a leitura. E diz, versículo 3, eu na verdade em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que reunidos vós e o meu espírito, ele precisa reunir a congregação como era feito para esse tipo de julgamento. Reunidos vós e o meu espírito em nome, com o poder de Jesus nosso Senhor, seja, versículo 5, entregue a Satanás para a destruição da carne. Paulo diz: esse camarada está brincando, pecando debaixo do nariz de todo mundo, mostrando nenhum arrependimento, está se mostrando ser um homicida voluntário, peca porque quer pecar e continuar pecando, não demonstra arrependimento, não vai permanecer na cidade de refúgio. Ele diz: a proteção que nós estendemos, porque se você olhar comigo, querido, em Josué, no capítulo 20, nós vamos ler daqui a pouco, quando alguém chegava, tinha que expor a causa para quem? Para o ancião da cidade. Era um ancião que dava guarida, que dava abrigo. Mas
E aqui Paulo diz, seja o tal, entregue a Satanás. O mesmo Satanás de quem ele antes recolheu e disse, nesse o diabo não toca. Agora ele diz, estou tirando a proteção e estou dizendo para o cão, fica à vontade. Agora, ainda assim, vamos continuar lendo, ele diz, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Irmão, sabe o que eu acho interessante? Mesmo quando Deus está julgando, a Bíblia diz que a misericórdia, ela triunfa do juízo, porque ela precede. No livro de Apocalipse, Deus diz, dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender da sua prostituição. Deus diz, eu vou prostrar essa mulher de cama, vou matar os seus filhos. Outro dia alguém falou, não, esse negócio de juízo era só no Velho Testamento. Eu falei, vai falar isso para Ananias e Safira. Bem na Nova Aliança, irmão. Os dois foram julgados e morreram numa reunião. Aliás, vou te dizer, a gente está pedindo para vir avivamento. Talvez quando o avivamento chegar, nós vamos ter que construir umas funerárias do lado da igreja. Porque para alguns a coisa vai ficar feia. No Apocalipse, Deus está dizendo, eu vou julgar. Porque ele diz, eu dei tempo para se arrepender e você não quer. Alguns confundem a longanimidade de Deus com impunidade. E acham que está tudo bem. Deus diz, você está esgotando o tempo. O que vai se seguir agora é juízo. Mas mesmo quando vem juízo, no livro de Ageu, Deus diz assim, fui eu que dissipei o trabalho de vocês, fui eu que enviei tudo isso contra vocês. Mas ele diz assim, e não houve entre vós quem se arrependesse. Sabe o que ele está dizendo? Eu esperava que no meio do juízo, apanhando, vocês entendessem o que fizeram de errado, se arrependessem e voltassem para mim. Mesmo quando Paulo diz, seja entregue a Satanás, ele limita para a destruição da carne, só vai poder tocar o corpo. Para que possa ainda haver arrependimento e o Espírito ser salvo no dia do Senhor. Mesmo a medida mais severa da disciplina, querido, que é quando você desliga alguém, como Jesus disse, e o considera gentil e publicano. Há formas de tratar com o pecador voluntário. Ele disse, se o teu irmão pecar contra você, vai lá você e ele só e o repreende. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se não ouvir, está endurecido no pecado, volta com testemunha. Repreende na frente de testemunha. Se ouvir você e as testemunhas, ganhou seu irmão. Não ouviu, vai passando de nível. Traz diante da igreja. Repreende na frente da igreja. E diz, se não ouvir a igreja, última medida, desliga. Considera gentil e publicano. Não estará mais no meio de vocês. Irmão, não sei o que está acontecendo com a igreja. E a minha intenção aqui hoje não é tocar o terror em ninguém, quer dizer, não é tocar muito. Mas nós estamos cada vez mais relaxando, querido, com princípios que não podem ser negociados. Quem está entendendo, diga amém. Se quer continuar pecando, que ele não tem lugar de guarida e proteção. Agora, do jeito que era com a cidade de refúgio, nós percebemos exatamente o mesmo molde no Novo Testamento. Agora, quando a gente lê lá Números 35, irmão, ninguém era obrigado a pegar uma cidade de refúgio só por indicação. É lógico que o que era mais inteligente era correr para que estava mais perto, para se garantir. Mas o cara das 6, ele podia escolher qual ele quisesse. No entanto, depois que escolhesse, era delicado sair daquela cidade. Deixa eu te dizer uma outra coisa que eu vejo uma figura aqui também importante. A decisão de qual cidade, irmão, é do homicida. Mas Deus diz, você até pode mudar, mas você vai correr um grande risco na hora que você for mudar de uma cidade de refúgio para outra. Pastor, o senhor está querendo dizer que ninguém pode nunca mudar de igreja? Não, irmão, não é isso que eu estou dizendo. Pensa num cara que mudou de igreja, fui eu. Até porque muitas vezes meus pais mudaram de cidade, não tinha como não mudar de igreja. Houve momentos onde houve ajustes doutrinários e eles mudaram de grupos de crença. Mas deixa eu te dizer, querido, hoje em dia as pessoas estão brincando com isso. Tem gente trocando de igreja como se troca de roupa. E elas não percebem que isso pode trazer uma exposição espiritual. As pessoas precisam ser conscientizadas que elas têm o direito de escolha, obviamente. Mas elas, depois da escolha, deveriam ter uma atitude de submissão e dizer, eu vou aquietar, eu vou frutificar. Tem muita gente que hoje em dia está com uma mentalidade de consumo. É assim que os clientes estão tratando a igreja. A pessoa chega, dá uma olhada no ministério infantil e diz, não está do jeito que eu gosto. Vou para o concorrente. Irmão, não está do jeito que você queria? Ajuda a gente a deixar melhor.
Porque as pessoas exigem cada vez mais um alto nível de prestação de serviço na igreja, mas só para cobrar. Para ajudar a melhorar, a maioria não quer. Nem para cuidar do próprio filho, o camarada se dispõe, o que dizer do filho dos outros. A coisa está ficando complicada. Um dia desse, alguém chegou para mim no final do culto e falou, não gostei dessa música cantada. Falei, por acaso foi para você que nós cantamos? Irmão, daqui uns dias, eu acho que eles estão confundindo com o rádio. Daqui uns dias vão chegar para o líder de louvor. Dá para cantar aquela e dedicar para fulano de tal? Conversa é essa? A gente precisa, querido, ter um comportamento e uma atitude diferente. Irmãos, à noite eu vou estar mais bonzinho, eu prometo. Eu vou dormir, eu volto melhor. Glória a Deus. Mas a gente precisa lidar com a igreja de uma forma diferente. Eu tive pessoas, quando comecei a igreja em Curitiba, eu lembro de uma família que chegou de outra cidade. Ela disse, não tem ministério de adolescente ainda? Eu falei, ainda não, mas nós vamos ter um dos bons, poderoso. De jovem, o jovem começou, está fraquinho, mas vai ficar bom também. O das crianças está mais ou menos, não está nem fraquinho, nem tão bom, mas vai ficar bom. Porque o cara fez a pergunta, ele tinha um filho criança, um filho adolescente, um filho jovem. Acho melhor procurar outra igreja. E foi. É o direito que ele tem, querido, até porque ele estava chegando, ele estava de mudança, ele não tinha nenhuma obrigação, nem foi a gente que ganhou ele para Jesus. Alguns anos depois, alguém me disse que esse camarada estava dizendo, meu maior arrependimento foi naquele lugar ter procurado uma estrutura pronta, em vez de ajudá-la a construir. Porque um outro amigo falou para ele, cara, quando eu cheguei lá eu vi tudo isso, mas isso que me empolgou. Ele disse, vou me unir com essa turma, nós vamos construir algo decente, nós vamos marcar a vida de muita gente, nós vamos marcar os nossos filhos, está melhor. Sabe que ele tem maneiras de você lidar com isso. Eu gostei que vocês começaram sem ar-condicionado. Irmão, porque toda igreja, eu duvido que aqui seja diferente. O povo reclama do ar-condicionado. Está frio, está frio, está frio. Aí bota um culto sem ar, está quente, está quente, está quente. Daqui uns dias nós vamos ter que fazer que nem aqueles carros, que o lado do motorista é uma temperatura, o lado do passageiro é outra, atrás é outra, né? Para a gente ter as alas na igreja. Gente, aqui vai ser 26 graus, aqui 25, aqui 24, 23, 22. Tem alguns que nem o 22 vai estar bom, né? Ali vai ser 15. E para quem não tiver bom, vai ter um freezer do lado de fora, com um telão do lado de dentro. Irmãos, a gente precisa lidar de forma diferente quando a gente fala do coração. A mentalidade de consumo, ela não vai nos ajudar. Agora, a gente precisa entender, a decisão foi minha? Sim. Eu posso entrar ali, ser só um parasita, sugar tudo que pode. Ou eu posso tornar aquela cidade cada vez melhor. Você consegue entender a diferença? Uma pergunta. De quem é a iniciativa? Irmão, deixa eu te dizer algo. Quando a gente fala de ganhar alma, a gente tem que correr atrás do pecador. O problema de alguns crentes é que eles acham que uma hora ele vai ser tocado por Deus e ele vai entrar sozinho na igreja. Irmão, Jesus comparou o evangelismo à pescaria. Você já viu o pescador que fica sentado no barco esperando o peixe pular dentro? Não tem. Apesar que um dia desse eu vi uma cena que foi, acho que na África do Sul, de um tubarão que pulou dentro de um barco desse de pesca. Foi uma correria, né? E eu acho que eu só não pularia do barco para a água porque tinha mais tubarão dentro da água. Mas pode acontecer uma vez ou outra, como de vez em quando no nosso meio aparece um ou outro, irmão. Pulou para dentro. Você diz, meu Deus. Mas a maneira da gente trabalhar ganhando almas é indo atrás do pecador. É ir atrás dessa pessoa, não é esperar que ele venha. Agora, quando a pessoa se converteu, e nós começamos a falar agora de discipulado, de cuidado, a ordem muda. Jesus passava para alguns e dizia, me segue. E ele ia embora, irmão. Se o cara levantasse e viesse atrás, estava dentro. Se não viesse, o homem rico, aquele jovem rico perdeu a oportunidade. Há outros que perderam a sua oportunidade. Por que eu estou dizendo isso? A gente fica com a mentalidade de que o cuidado, o pastor vai atrás da ovelha perdida. Irmão, uma coisa é aquele que está bem desgarrado e o outro que só está emburrado no canto da congregação. Quando o assunto é maturidade, é crescimento, é ser ajudado, as pessoas têm que entender de quem é a iniciativa. Não se pode esperar, querido, que o pastor que faça tudo e corra atrás de todo mundo o tempo todo. Ninguém fala amém, ninguém dá glória a Deus mais. Estou quase terminando. Isso é que nem quando você está voando, ele diz assim, entramos em procedimento de descida. Você já arruma o cinto, arruma o banco, fecha a mesinha, diz, está lá, é mais 20 minutos, né? Já estamos em procedimento de descida.
Deixa eu te dizer algo, querido. Um dia, uma irmã, ela faltou 2 domingos seguidos, primeiro ano meu de pastor, me dá o desconto também. Eu era uma versão mais rude. Eu senti falta dela. No terceiro domingo ela apareceu. Quando apareceu eu fui dar um abraço. Puxa, irmã, que bom te ver aqui, a gente sentiu sua falta. Não vi você os outros 2 domingos. Irmão, essa mulher me fulminou com os olhos. Antes ela abrir a boca eu pensei, problemas. Deu B.O. Ela diz, eu estive enferma. E o senhor, fui hospitalizada, ela falou. E o senhor nem foi me visitar. E quando ela falou isso, irmão, foi bate pronto, pabuf. Não deu nem tempo, a hora que eu vi, eu já tinha disparado de volta. Eu fui bem sarcástico, bem irônico com ela. Falei, irmã, me perdoa. Minha bola de cristal está queimada já faz 1 mês. Não estou adivinhando nada nesse último mês. E não tem assistência técnica na cidade, eu não consigo arrumar. E ela já ficou me olhando assustada. Eu falei, você está falando sério que foi hospitalizada? Ela disse sim. Eu falei, e você ousou não me avisar? E aí ela assustou. Irmão, eu que voei no pescoço dela. Falei, abra aí sua Bíblia, Tiago capítulo 5. Está alguém entre vós enfermo? Chame o da igreja. Você estava doente? Estava. Tinha que ter me chamado. Por que não me chamou? Irmão, eu tenho que toda semana ligar para cada um. Você está doente? Você está precisando de ajuda? Você está precisando de visita? Você está desanimado? Outro dia o irmão falou, pastor, se eu não fui na igreja, já é sinal de que não estava bem. Eu falei, quem disse? É quem não está bem que tem que ir, criatura. Você já desmarcou a consulta médica? Eu falei, não, doutor, não estou indo na consulta porque eu não estou bem. Você vai porque não está bem. Aí quando é a igreja, não estou bem, eu estou precisando de Deus, mas não vou atrás. E aí a gente deduz que você não foi porque não está bem. Eu falei, é mais fácil imaginar que você não veio porque estava bem, ou porque surgiu um problema, né, realmente no momento. Agora eu falei para aquela irmã, falei, você estava doente, não me chamou? Não, eu não estava no hospital, não tinha nem como ligar. Eu falei, sua família não estava sabendo? Por que você não mandou alguém falar? Por que você... Irmão, a hora que eu olhei, a irmã estava acuada, e eu atacando ela. Falei, a próxima vez que você for hospitalizado e não me chamar. Eu falei, seu problema não é só comigo, você está contra a Bíblia. Amém, amém. Se arrependa, eu me arrependo, Eu sei que eu exagerei, irmão, mas cá entre nós. Não é isso que a Bíblia diz? Você está enfermo, chama. Ô pastor, todo dia, já que a gente não adivinha, todo dia tem que ter a revelação. Fulano está doente, mas não quer te chamar. Quer que você descubra sozinho. Irmão, pelo amor de Deus, coopera. Você quer ser ajudado? Eu lembro de um filme que eu assisti há muito tempo atrás. Jerry Maguire, acho que era o nome, A Grande Virada. É um agente que trabalha com atletas, né, no meio esportivo. E tem uma hora que ele começa a discutir com o atleta que era a galinha de ouro, ou deveria ser dele. E ele diz, me ajuda a ajudar você, ele fala. Eu gostei daquela frase. Falei, vou adotar isso para os crentes. Me ajuda a ajudar você. Que até para ajudar você eu preciso de ajuda. A gente precisa entender de quem é a iniciativa. Josué, capítulo 20, abre comigo, nós já vamos terminar. Antes que me tome o microfone. Josué, capítulo 20. Versículo 4. Está falando da pessoa que precisava de refúgio contra o vingador do sangue. Deus diz assim, e fugindo para alguma dessas cidades, por-se-á a porta dela, exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade, lhe darão lugar para que habite com eles. O texto está dizendo, querido, ele procura o ancião, ele expõe a sua história, ele pede acolhido. O ancião diz, então vou oferecer isso para você. Os anciãos são a figura dos presbíteros, dos pastores, do governo da igreja. Eles ainda devem ser procurados. Há maneiras da gente lidar. Em Atos 6, enquanto o povo estava murmurando, que ele não resolveu nada. Mas há momentos onde a gente pode encarar o problema, todo mundo. Os apóstolos reúnem a congregação e dizem, olha, realmente fugiu ao nosso controle, agora nós vamos trabalhar dessa forma, nós vamos fazer isso, vai ser dessa maneira. E a igreja volta a crescer. Porque enquanto tem murmuração, querido, aquilo que Deus quer fazer no nosso meio vai sendo comprometido. Para terminar mesmo, de verdade. Você já se fez a pergunta, por que você precisa congregar, estar no culto? Teve a época que eu achava que a gente ia para o culto para adorar a Deus.
Mas eu me lembro, querido, quando eu comecei a descobrir o que era estar no secreto com Deus no meu quarto. Às vezes botava um louvor e adoração daqueles assim, na época era Osana Music, Integrity. Irmão, era um alto nível de produção, que os músicos da minha igreja não chegaram nem perto. Além da liberdade que eu tinha sozinho de adorar a Deus, eu pensava, eu não preciso ir na igreja para adorar a Deus, posso adorar em casa. Mas eu pensava, não, ainda temos que ir por causa da palavra. Mas eu me lembro quando eu comecei a ouvir cassetes, eu sou da época da fita cassete, com mensagens poderosas dos melhores pregadores do Brasil e do mundo. E eu tinha a sensação que ouvi-los era melhor do que ouvir meu pastor, que não era ruim, mas não estava no meio dos top. E eu dizia, eu posso ficar em casa. Mas uma vez por mês eu ainda ia para a igreja, por quê? Pelo menos tinha que dizimar e tomar ceia. Esse argumento de tem que dizimar, irmão, hoje em dia com a transferência eletrônica, você não precisa mais ir para a igreja para dizimar e ofertar. Ah, pastor, mas ainda tem a ceia. Tem umas igrejas que já estão mandando uma ceia express via Sedex para sua casa. Orado, consagrado, santificado, lacrado, abençoado, você toma lá depois. Irmão, na minha igreja, o mesmo culto está sendo transmitido, como eu falei antes. Se é só para louvar, o cara pode do outro lado do computador louvar junto. Se é só para ouvir a palavra, ele pode acompanhar na hora ou a gravação depois. Se é só para dizimar e ofertar, ele pode fazer a transferência à distância. A gente precisa se perguntar por que é que a gente precisa congregar, querido. Porque senão daqui a pouco qualquer desculpa esfarrapada do diabo ou de qualquer outro crente carnal começa a comprometer a gente. Você sabe qual é o principal eu entendo na Bíblia pelo qual nós devemos congregar? É porque congregar é testemunhar que estamos debaixo de cobertura e proteção. E nada substitui isso. Deixa eu te dar um exemplo. Quando Tiago diz assim, está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros da igreja. Irmão, Deus só usa presbítero para curar os outros? Não. Mas por que ele diz, nesse caso, tem que ser os presbíteros? A ordem da coisa era mais ou menos assim. Perdão, tem que usar esse exemplo. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Você não pôde congregar por causa de uma enfermidade, estava acamado. Você não testemunhou, está debaixo de cobertura. Então chama os anciãos, eles vêm até onde você está, eles ungem você. O que é unção? Outro dia eu fui orar com alguém, a pessoa falou, você tem óleo ungido? Eu falei, irmão, eu estou confuso, o óleo unge, o óleo não é ungido. Não, eu quis dizer o óleo consagrado. Eu falei, não, a gente pode pegar um óleo de cozinha aqui, né? Não, pastor, tem que ser o óleo consagrado. Eu falei, quem foi que disse? Não, pastor, senão eu não vou ser curado. Eu falei, quem disse que é o óleo que cura? A Bíblia diz, vão ungí-lo com óleo, e a Bíblia diz assim, e a oração da fé vai curar o enfermo. Não é o óleo que cura, irmão. Agora, se não é o óleo que cura, por que tem que ungir? A unção sempre fala de algo sobre. O Espírito do Senhor está sobre mim, a unção, o Espírito sobre. Os presbíteros iam até aquela pessoa que não pôde congregar e dizer, nós reconhecemos por que você não pôde estar lá, testemunhando, está debaixo de proteção. Então a gente vem aqui ungir você e declarar que você está debaixo dessa cobertura, dessa asa que um dia estendemos sobre você. Porque não congregar, querido, significa deixar de testemunhar que você está debaixo de cobertura e proteção. Irmão, não importa se a mensagem vai ser a melhor do mundo ou não, se o louvor, a adoração, irmão, é injusto. Você pega nem o ministério que gravou um CD, nem ele concorre com ele mesmo, ele ao vivo e ele gravado. Ou vai lá para o estúdio, melhora tudo, nunca vai ser igual. Aí a conversa de que lá em casa é melhor, não, querido, o que nós precisamos é estar uns com os outros. E juntos testemunharmos no reino espiritual, nós estamos debaixo de cobertura e proteção. Eu não entendo um crente, querido, que diz, não vou na igreja, vou ficar em casa. Ah, por quê? Porque eu estou cansado. Eu não vejo um crente dizer, não vou trabalhar porque estou cansado. A maioria não perde aula só porque está cansado. Mas quando chega as coisas de Deus, irmão, deixa eu te dizer algo, principalmente você, pai. Seu exemplo fala mais alto do que suas palavras. Como você quer que seu filho cresça entendendo a importância do reino de Deus? À noite, dá para você ir para o Mineirão, onde quer que seja. Ficar às vezes no frio, debaixo de chuva, pagando caro, para ver seu time perder. Mas depois, quando chega o domingo, não estou cansado. Ele vai olhar e dizer, isso é importante, isso não é importante. Se a gente entendesse a importância do que é congregar, eu me lembro que há uns 3 anos atrás, eu fui com a família
nós fomos passar 2 semanas em Orlando. E eu falei para meus filhos, falei, olha, nesses 15 dias, papai não vai pregar em lugar nenhum. Eles fizeram uma festa, por quê? Significa que era diversão todo dia. Só que eu falei, mas no domingo, não tem parque. Os 2 domingos nós vamos estar fora, nós vamos procurar alguma igreja lá e nós vamos congregar. Eles murcharam, disseram, então pode pregar. Porque tipo assim, o que a gente queria era não ir na igreja. Eu falei, gente, quando a gente sai de férias, a gente não pode tirar férias da vida espiritual e dos princípios espirituais. Tem crente que viaja, irmão, ele não leva a Bíblia. Ele não se programa para ir numa igreja, para descobrir onde ele pode congregar onde esteja. E nós falhamos com essas coisas. Desde que eu entendi esses princípios, eu tenho levado isso a sério. E eu tenho dito para eles, congregar é algo com o qual a gente não se brinca. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, tem crente, parece estar brincando de mal, me quer, bem me quer. Domingo sim, domingo não. Domingo sim, domingo não. Outro dia um irmão perguntou para mim, falou, pastor, já não basta a gente ir no culto domingo, agora quer que vá na cela durante a semana? Para que 2 reuniões? É a mesma coisa. Eu falei, não é a mesma coisa. Falei, na celebração a gente quer que você venha receber. Lá na casa a gente quer que você tenha algo para dar para os outros. Que você abençoe a vida de outros. Porque, queridos, são facetas. O livro de Hebreus diz no capítulo 10, no versículo 25, e não deixemos de congregar, como é costume de alguns, desde o começo, irmão, tinha a turma da revolta, da conspiração, da anarquia, de não queremos isso. E tem gente hoje em dia falando contra congregar. Mas se a gente entender a importância disso, querido, o nosso coração não só vai ter uma firmeza em relação ao nosso compromisso com a igreja, mas nós vamos entender o que no reino espiritual isso significa. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando.